Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Também aqueles que nos ouvem através da Rádio Anunciadora, sejam também todos bem-vindos. E vamos iniciar esse encontro invocando a graça de Deus sobre nós, a graça do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José Operário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, retomando aquilo que nós já vimos nos encontros anteriores, nós já vimos dois dogmas sobre a Virgem Maria. O primeiro que nós vimos foi a maternidade divina, né? Maria, ela é mãe de Deus, mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou, se fez homem, sem deixar de ser Deus. Trata-se de nosso Senhor Jesus Cristo. No último encontro, nós falamos sobre um outro dogma, o dogma da Imaculada Conceição. Maria, ela foi concebida sem o pecado original. E por isso, ela foi concebida sem pecado e durante a sua vida, ela não cometeu pecado. Por isso, nós a chamamos de pura, santíssima, imaculada. Hoje, nós vamos tratar sobre o dogma da virgindade de Maria. Maria, ela é virgem antes, durante e após o parto. E nós vamos tentar destrinchar um pouco esse dogma de fé. Bom, a maternidade e a virgindade são alternativas da mulher, que se excluem por natureza. Então, ou uma mulher é virgem, ou ela é mãe, né? Ela não pode ser mãe sendo virgem e nem poderia, diríamos, ser virgem e ao mesmo tempo querer ser mãe, né? Ou seja, são duas alternativas que se excluem na mulher. Mas Deus quis reunir milagrosamente na sua mãe essas duas alternativas. Porque Maria é mãe e ao mesmo tempo é virgem, né? Então nós poderíamos dizer que a Maria é a única mulher que ao mesmo tempo foi virgem e ao mesmo tempo foi mãe. Ok? Os textos mais antigos chamam a Maria a Virgem, né? E desde os primeiros séculos, os padres da igreja, aqueles grandes teólogos, né, da era antiga, já a chamavam de a sempre Virgem, né? Então, esses três aspectos do dogma precisam estar
claros, né? Ou seja, quando nós dizemos que ela é sempre virgem, que ela é virgem perpétua, nós estamos falando sobre esses três aspectos: virgem antes do parto, virgem no parto e virgem após o parto. Ok? Por que nós dizemos que Maria ela é virgem antes do parto? O dogma afirma que Nossa Senhora concebeu Jesus não por obra de varão, não por obra de um homem, mas por obra do Espírito Santo. Isso está atestado lá no Evangelho. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. Então, essa profecia está no texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. E no credo nós rezamos: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, e por obra e graça do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria. Em latim, ex Maria Virgine. Ou seja, Jesus, ele nasce da Virgem Maria, e quando o credo coloca dessa forma, a igreja quer nos ensinar que a humanidade de Cristo, ou seja, sai da Virgem Maria, e que a obra que fez com que Maria concebesse então a segunda pessoa da Santíssima Trindade no seu ventre foi não um varão, mas o Espírito Santo, né? Nós nos recordamos muito bem que quando Maria recebe a baixada do anjo, quando o anjo Gabriel aparece para ela, ele deixa muito claro que Maria vai conceber por obra do Espírito Santo. Tá certo? Então, podemos? Porque a igreja diz que Maria, ela também continuou virgem no parto. Longe de depreciar a integridade do corpo de sua mãe, Jesus deixou-a intacta ao nascer. Este prodígio é um milagre da divina onipotência. E há uma ilustração clássica para explicar esse milagre, de que o nascimento de Jesus foi como a luz do sol que passa através de um cristal, sem romper nem manchar esse cristal, né? Então, quando a gente observa uma janela, e quando o sol bate nessa janela, então o sol, ele atravessa a janela, né? Mas sem romper a janela, sem romper o cristal, sem manchar o cristal. Então, os padres vão explicar, os padres da igreja vão explicar o nascimento de Jesus dessa forma. Ou seja, Jesus, ele sai do ventre de Maria, assim como o sol transpassa um vidro, transpassa, então, um cristal, sem rompê-lo e sem manchá-lo, né? Então, é essa imagem que nós usamos do nascimento de Jesus. Então, quando vocês virem aí algum filme, né, ou seriado, em que mostra a Virgem Maria no parto, né, tendo Jesus, se você vê coisas assim como que ela gritando de dor, etc. e tal, isso não é doutrina católica. Tá certo? A Virgem Maria, ela não sentiu dor no parto, ok?
ou seja, o seu parto foi milagroso e por isso não houve, né, não rompeu a virgindade de Maria, ok? Então, é bom para que a gente esteja atento a alguns filmes que se passam por aí, né, seriados, etc, etc, para que a gente tenha um olhar crítico também. Saiba qual é a posição da igreja, o que a igreja ensina sobre essas questões, né? Bom, e ela também é virgem depois do parto, né? Por quê? Aqui se traz então uma profecia, né, de Ezequiel, que se diz: esta porta há de estar fechada para sempre, não se abrirá, nem entrará por ela homem algum, porque entrou por ela Yahvé. Entrou por ela o próprio Deus, né? O Senhor. Então, ou seja, no ventre da Virgem só entrou o Senhor Jesus, né? E, portanto, ela permaneceu virgem após o parto, porque ela não teve relações conjugais com José, e Jesus é o Filho único da Virgem Maria. Por isso, Santo Agostinho vai dizer num dos seus sermões, o número 186, Maria foi virgem ao conceber o seu filho, virgem durante o parto, virgem depois do parto, sempre virgem. Então veja que essas características sobre a virgindade de Nossa Senhora já estava presente desde os primeiros séculos, né? Santo Agostinho, ele viveu no século IV, mas antes mesmo de Santo Agostinho, outros padres da igreja já afirmavam que Maria era sempre virgem. Ok? Vamos seguir? Agora nós sabemos que no próprio Evangelho, nós observamos que o evangelista nos fala sobre os irmãos de Jesus, né? Não sei se vocês já se depararam, já prestaram atenção a isso, né? E para que a gente possa entender melhor esse contexto no Evangelho, então é preciso que entendamos a língua hebraica, aramaica, que não expressa bem com palavras todos os parentescos, né? Então, o hebreu e o arameu necessitam de termos diferentes para designar diversos graus de parentesco, né? Então, Lot, chamado irmão de Abraão, em Gênesis 13, 8 e 14, de 14 e 16, chamam de sobrinho, né? Então, aqui em Gênesis 13, Ló é chamado irmão de Abraão, e depois, no capítulo 14, de sobrinho, né? Em Gênesis 12, 5 e 14, versículo 12, Labã, bom, aqui só um erro, ou seja, ele é chamado de irmão de Abraão no capítulo 13 e 14. No capítulo 12, versículo 5 e 14, versículo 12, sobrinho. Vamos dar uma conferida? Quem está com a Sagrada Escritura aí?
Confere aí. Lá no... Sim, qualquer Bíblia, meu filho. Que seja católica, né? Então, vamos lá. Gênesis 13, 8. Então, faz o seguinte. Carminha, você vê Gênesis 13, 8. O que mais está com a Bíblia? A senhora aqui vê Gênesis 14, versículo 14 e 16. O que mais? A senhora veja Gênesis 12, versículo 5. E a senhora veja Gênesis 14, versículo 12. Ok? Então, o que está escrito aí? Abrão disse a Ló: não haja discussões entre nós, nem no meio de nossos pastores, porque somos irmãos. Bom, então, ali no versículo 8, chama de irmão. 14, 14 e 16. Quando Abraão ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com ele, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Continuou a persegui-los até Gobá, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também seu sobrinho Ló e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto de sua gente. Bom, então aqui nós vimos que chama então Ló de sobrinho, né? Então ali Gênesis 13 é irmão, Gênesis 14 sobrinho. Agora vamos ver Gênesis 12, 5. Abraão levou a sua mulher Sara, e seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas e escravos que haviam consigo em Arã, quando chegaram a Canaã. Então, mais uma vez, vimos ali sobrinho. Agora, vamos ao capítulo 14, versículo 12. Levaram também Ló, filho e irmão de Abraão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Bem, então, só para que a gente tenha uma ideia aqui, né? Então, Abraão chamou Ló de irmão, mas, no entanto, não era irmão dele, era o quê? Sobrinho dele, ok? Nós vemos também isso quando Labão, chamado irmão de Jacó, em Gênesis 29, 15, quando, na verdade, era irmão de sua mãe. Então, por que isso? Primeiro, para os hebreus, todos que participavam de um mesmo clã eram irmãos. Todos que participavam de uma mesma tribo também eram irmãos, né?
Então, a palavra irmão se estendia não só a questão do sangue, né? Mas também do clã, da tribo, etc. E por isso, ali em Marcos 6:3, se dá uma lista de irmãos de Jesus, entre eles Tiago e José, que por Marcos e por São João, sabemos que eram filhos de Maria de Cleófas, né? Então, veja, por que nesse contexto, em Marcos 6:3, se diz que Tiago e José eram irmãos do Senhor e de que ali também havia algumas irmãs do Senhor? Então, exatamente essa palavra irmão, né, ela era usada para vários tipos de parentesco, para pessoas de um mesmo clã, de uma mesma tribo, se usava a palavra irmão. E aí, quando a gente vai conferir de fato sobre a pessoa de Tiago e José, se nós observarmos aqui em Marcos 15:40, João 19:25, eles eram filhos de Maria de Cleófas. Então vamos dar uma conferida? Vamos pegar lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 40. Então, Carminha, você pega Marcos 15, versículo 40. Já achou aqui? E a senhora pega João 19:25. 19:25. Achou? Aí estavam também algumas mulheres, olhando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e José. Salomé. Até onde? É um versículo só. Bom, então nós vimos aí, ou seja, quem é a mãe de Tiago e José? Mãe de Tiago. Então, tem aí Maria Madalena, essa Maria de Cleófas, né? É a mãe de Tiago e de José. Achou? Em Salomé, perto da cruz de Jesus, estava a sua mãe, a irmã dela e a Maria, esposa de Cleófas, e também a Maria Madalena. Maria, esposa de Cleófas, também a Maria de Maria. Clopas. E também Maria. Ok, então nós vemos a presença, mais uma vez, de Maria de Cleófas aí, né? Ou seja, então nós observamos que esse parentesco de Jesus, na verdade, esse parentesco de Tiago e José, eles eram o que de Jesus? Eram primos de Nosso Senhor, né? Ou seja, aqui nós vemos então, através desses versículos, né, também o grau de parentesco, né? Depois, se Jesus tivesse tido outros irmãos, né, não se entenderiam bem as suas palavras na cruz, confiando a sua mãe ao seu discípulo João. Porque na cruz, Nosso Senhor olha para João e diz: eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Por que Jesus ele fez isso? Ou seja, de forma literal, por que Jesus fez isso? Quem arrisca?
as mulheres, ou seja, Nossa Senhora já era viúva, né? José já havia falecido. Jesus era o seu único filho, né? Então ela ia ficar só. E uma mulher não poderia ficar só. Então, por isso, Jesus entrega sua mãe a João. Não é isso? Porque se Maria tivesse outros filhos, Jesus não entregaria a sua mãe a João. Não teria sentido ele fazer isso. Entendeu? Por isso que aqui nós entendemos claramente que Jesus é filho único de Maria, né? E é claro, ali, naquele gesto de Nosso Senhor de entregar a sua mãe ao seu discípulo, né? É claro, ali também está presente todos nós, né? Todos os discípulos de Nosso Senhor. Ok? Vamos lá? E uma outra questão também, para a gente entender porque nós encontramos a palavra irmão, né, e não primo. Os primos de Jesus, por que não está os primos de Jesus? Exatamente por causa da língua hebraica, cujas palavras são poucas para referir-se a todos os graus de parentesco, né? Então, na língua hebraica vai se usar a palavra irmão para muitos contextos diferentes, né? Então, por isso nós vemos também ali a palavra irmão. Também se pensou em negar a virgindade de Maria, porque Jesus é chamado o primogênito, né? Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 7, se diz que ele é o primogênito. Mas esta palavra, ela significa filho não precedido por outro. Ou seja, o primogênito é o primeiro, né? Não tem nenhum que precede esse filho, não vem nenhum filho antes dele, né? A palavra primogênito significa isso. Ou seja, antes de Jesus não há outro filho, né? Mas o que se quer tentar, né, dizer é que se Jesus é o primogênito, né, então haveria outros depois, né? Mas o que acontece é que o primogênito estava também vinculado com prescrições da lei judaica. E a cada filho único se aplicavam essas prescrições para o primogênito. Então veja, as prescrições da lei judaica, ela se dava ao primogênito, seja o filho único, ou seja, o primeiro de outros irmãos, né? Então, sempre era chamado primogênito, seja aquele que era filho único, só um filho, esse é o primogênito. Ou seja, aquele filho primeiro, que veio primeiro de outros irmãos. Também era chamado primogênito, né? E o argumento aqui, que quer dizer, aqueles que afirmam que Maria poderia ter outros filhos, é de que se Jesus é o primeiro, então, logo, tem que haver outros, né? Então, ou seja, se constata que entre os judeus se chamava de primogênito o filho único
e também o primeiro filho de outros. Certo? Conseguiram compreender? Mas esse primogênito aí, no caso, só vale quando o filho primeiro é homem? Sim, exatamente. Ou seja, com relação à questão da lei judaica, que deveria apresentar o primogênito no templo e depois resgatá-lo, né? E se resgatava, então, com um par de pombinhas, ou se resgatava com um cordeiro, etc., etc., dependendo do contexto social da família, né? Vamos lá? Lá em Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 a 25, se faz a interpretação de Isaías, da profecia de Isaías 7,14. A virgem concebeu e deu à luz um filho, que será chamado Emanuel, isto é, Deus conosco. Então, o próprio evangelista São Mateus, para falar sobre a virgindade de Maria, ele então vai citar esse livro de Isaías, para dizer que essa profecia se cumpre em Maria e em Jesus. Consegue compreender? Ok? Já em Mateus 1,16, na genealogia de Jesus, em lugar de dizer José gerou Jesus, diz José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então veja, não sei se vocês já observaram esse texto da genealogia, né? Então vem lá desde Abraão, Abraão gerou Jacó, Jacó gerou não sei o quê. Aí quando chega em José, né? Aí não se diz José gerou Jesus, não se diz isso. Ou seja, o evangelista vai dizer José, que é esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, o evangelista deixa claro que não foi obra de José o nascimento de Jesus, né? Mas que é obra de Deus. José é esposo de Maria, mas Maria vem, ou seja, Jesus vem de Maria e não de José. Tá vendo? Então ali se consta claramente que se trata de uma paternidade adotiva de José, né? E lá em Mateus 1, versículo 20, se afirma que o anjo do Senhor revelou a José o concebido nela, né? Olha, foi concebido nela por obra do Espírito Santo. Não se diz, José, você que concebeu, ou seja, junto com Maria, né? Não. Ou seja, concebido nela, o que foi concebido nela é do Espírito, e não de José, né? E na Anunciação, em Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 a 38, né? Quando o anjo aparece a Maria, Maria faz uma pergunta ao anjo. Quando o anjo diz que ela conceberá e dará à luz um filho, ela diz, como se fará isso? Pois eu não conheço homem, né? Essa palavra aqui, conhecer, na língua hebraica,
né? No entendimento dos hebreus, seria conhecer a intimidade, na intimidade. Maria está dizendo, olha, nunca tive intimidade com homem algum, né? Como que isso se dará, se eu nunca tive intimidade com homem algum, né? E muitos autores católicos vão interpretar essas palavras de Maria como que uma vontade que já existia nela de permanecer virgem já antes do anúncio do anjo. Ou seja, muitos autores católicos vão defender a tese de que Maria, antes mesmo de receber a descida do anjo, ela já tinha como propósito de viver a virgindade, né? Ou seja, mesmo estando prometida em casamento, né? Por quê? Porque a ideia da Virgem Maria era viver em prol do Senhor, né? E esse casamento seria um casamento totalmente casto entre Maria e José, assim como foi, né? Não sei se vocês já ouviram falar no casamento josefino. Quem já ouviu falar em casamento josefino, né? Quando se diz sobre casamento josefino, se está falando sobre o casamento de Maria e José, né? O que é um casamento josefino? É quando um casal contrai matrimônio, né? Esse matrimônio é ratificado, isto é, há verdadeiro matrimônio, mas eles, ou seja, em comunhão um com o outro, né? Decidem viver a castidade, né? No casamento. Ou seja, a castidade total, sem o ato conjugal. Ou seja, para que um e o outro seja apoio, ou seja, para chegarem ao céu. E eles entregam as suas vidas a Deus, né? Também, ou seja, é aquilo que nós entendemos como casamento josefino, né? E como foi o casamento de Nossa Senhora com São José. Fiquei na mesma dúvida, eu ia fazer a mesma pergunta. Não é para consagrar uma reunião da procriação do filho. A gente escuta isso no curso primário. Isso é uma das finalidades. Mas não quer dizer que possa ter. Pode ter um casamento sem a procriação. A questão é que, por exemplo, se um casal não puder ter filhos, né? Eles podem, se quiserem, se abdicar do ato conjugal, né? Mas é necessário que eles façam isso de comum acordo, né? E que não seja por causa de brigas, por causa de mal entendido, isso não. Não, claro que não. A pergunta dela é se um casal não pode ter filhos e eles têm o ato conjugal, isso seria pecado? Não. Porque também faz parte de uma das finalidades do matrimônio a união mútua dos esposos, entre os esposos, né? Mas não sei se vocês sabem sobre a história dos pais de Santa Teresinha, né? Os pais de Santa Teresinha, eles tinham uma vontade de viver a vida religiosa antes do casamento, os dois, né? Mas acabou que um não foi para a vida religiosa, o outro também não,
e eles se encontraram, né, se gostaram e resolveram se casar. Mas aí depois do casamento, eles pensaram em viver o casamento josefino, né? Mas o diretor espiritual deles não deixou, né? E disse para que eles pudessem gerar filhos, né? Eles geraram bastante filhos, né? Mas chegou um determinado momento em que eles refizeram essa promessa, né? E viveram depois o casamento josefino até a morte da esposa, ou seja, da mãe de Santa Teresinha, né? Então viveram essa entrega para Deus, né? Bom, São Marcos nunca menciona José no Evangelho de São Marcos, né? Mas chama Jesus de o filho de Maria, né? Então ele ressalta que Jesus é filho de Maria. Já no prólogo do Evangelho de São João, no primeiro capítulo do Evangelho de São João, algumas vozes autorizadas, como Santo Irineu e Tertuliano, apresentam em particular o significado de que ali em João capítulo 1, versículo 13, se coloca no singular e não no plural, se referindo então à pessoa de nosso Senhor Jesus. Ele que não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem do querer do homem, mas de Deus, né? Então, alguns intérpretes da Sagrada Escritura, não só intérpretes, mas também alguns tradutores traduzem esse versículo no singular. Provavelmente na Bíblia de vocês está no plural. Então dá uma olhada aí, vamos ver se tem alguma que está no singular ou se todas estão no plural. João 1,13. Como é que está aí? Estes não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, nem do desejo do homem, mas nasceram de Deus. Está no plural. A de todos vocês estão no plural? Está no plural também? Eles não se tornaram filhos de Deus. Também. Os pais. E aí? 13. Está no plural também, né? Bom, eu acho que é a mesma Bíblia dela. Então veja, a gente percebe que o contexto, né, traz no plural. Mas alguns autores e também alguns tradutores, sobretudo alguns padres da igreja, então colocam no singular para se referir a Nosso Senhor, né? E aqui estaria então um testemunho da geração virginal de Jesus, porque ele não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem do querer do homem, mas de Deus. As fórmulas de fé dos padres, os padres da igreja, postulam a afirmação do nascimento virginal de Jesus. E a partir do século IV, utilizam então o título de sempre virgem ao falar de Maria.
A virgindade de Maria, ela está presente numa larga série de testemunhos do magistério da Igreja. Desde o símbolo apostólico. O que é o símbolo apostólico? O credo, né? Qual credo? Hã? Não. Símbolo dos apóstolos. Credo dos apóstolos. Esse é o credo que a gente reza em todo domingo. Isso. O credo que a gente reza todo domingo é o credo dos apóstolos. O credo que nós rezamos, às vezes, sobretudo no Natal, na Páscoa, etc., é o símbolo ou credo niceno-constantinopolitano, né? Que, na verdade, esse deveria ser rezado todo domingo. Mas se criou um costume, sobretudo no Brasil, de se rezar o credo dos apóstolos. Se vocês perceberem, em outros lugares do mundo, né, nas missas dominicais, se reza o credo niceno-constantinopolitano. Pois é isso mesmo. Então, ou seja, o magistério da Igreja, quem é o magistério da Igreja? O Papa e os bispos unidos ao Papa, né? Mas o magistério da Igreja, ele perdura na história da Igreja? Sim ou não? Sim. Exato. Exatamente. Ou seja, o magistério da Igreja hoje é o Papa Leão e os bispos unidos ao Papa Leão, certo? Ok? E o magistério da Igreja ali no primeiro século, quem era? Era Pedro, né? E os bispos unidos a Pedro. Exatamente. E os apóstolos depois feito outros bispos, provavelmente já depois do martírio de São Pedro, né? Bom, então o magistério da Igreja, desde o símbolo apostólico que se deu nos primeiros séculos, até a Lumen Gentium do Vaticano II e João Paulo II, e poderíamos colocar aqui Bento XVI, Francisco, Leão, né? Então, todo o magistério da Igreja afirma a virgindade de Maria. O magistério desde o início dos séculos até os nossos dias, né? Já o Concílio de Latrão, lá no número 649, vai dizer: se alguém, segundo os santos padres, não confessa que própria e verdadeiramente é mãe de Deus, a santa e sempre virgem imaculada Maria, já que concebeu nos últimos tempos sem sêmen do Espírito Santo, o próprio Deus Verbo, e que deu à luz sem corrupção, permanecendo a sua virgindade indissolúvel, mesmo depois do parto, seja condenado. Às vezes falta isso, assim, os documentos assim hoje, entendeu? Ou seja, a igreja está dizendo o seguinte, que aqueles que afirmam o contrário, que afirmam que Maria não é virgem, que ela concebeu com sêmen de homem, ou seja, que ela sofreu a corrupção no parto, etc., esses sejam condenados pela igreja, né? Ok?
A condenação aqui se fala, sobretudo, de excomunhão, né? Ou seja, esse que fala o contrário está fora da igreja, né? Está fora dela, né? Ok? Então, veja, aqui no Concílio de Latrão, nós vemos uma síntese desse dogma, né? Muito bem feito. Ou seja, se alguém confessa que a verdadeira, que própria e verdadeira é Mãe de Deus, a Santa Sempre Virgem, então, Mãe de Deus, Sempre Virgem, Imaculada Maria. Então aqui já tem 3 dogmas, né? O dogma da Imaculada virá muito depois, mas já está aqui, porque os cristãos já acreditavam muito tempo antes do dogma, né? Sem sêmen, concebido do Espírito Santo, a concepção foi dada pelo Espírito Santo, e ali na concepção se deu o próprio Deus Verbo, e ela deu à luz sem corrupção, né? Ou seja, permaneceu virgem no parto, permanecendo a sua virgindade indissolúvel, mesmo depois do parto. Então, quem diz o contrário, seja condenado, né? Então, quem diz isso lá, o Concílio de Latrão. Vamos lá. Bom, e agora já algumas citações mais contemporâneas, né, do Catecismo da Igreja Católica, no número 502, ali se diz: o olhar da fé, unido ao conjunto da revelação, pode descobrir as razões misteriosas pelas quais, no seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Essas razões referem-se tanto à pessoa e à missão redentora de Cristo, como à aceitação por Maria desta missão para com os homens. Então, o Catecismo da Igreja quer colocar para nós quais são as razões misteriosas pelas quais Deus escolheu Maria para ser a mãe virginal de Jesus, né? Então o catecismo vai respondendo, lá no número 503, ele vai dizer: a virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Então, ou seja, a virgindade de Maria mostra que a iniciativa foi de Deus. Deus envia o anjo, para dizer à Virgem Maria que ela conceberia um filho, e envia o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse, então, fazer com que ela concebesse, a Jesus Cristo. Então, é uma obra divina, é uma obra de Deus, de iniciativa divina. Já o número 504 do Catecismo vai dizer: Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, porque ele é o novo Adão, que inaugura a nova criação. Vocês lembram que eu falava que Maria, na teologia, ela é considerada como uma nova Eva? Sim ou não? Lembram? E Jesus também, ele é considerado o novo Adão. Por quê? Em Jesus Cristo se dá a nova criação. Ok? Então, se por uma mulher veio o pecado ao mundo, por uma outra mulher veio a salvação. Se por um homem, Adão, o pecado atingiu a humanidade, por um outro homem, o novo Adão, então os pecados foram redimidos.
Ok? Jesus, o novo Adão, inaugura pela sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Né? Nós somos filhos de Deus Pai em Jesus Cristo. Né? Por que nós somos filhos de Deus Pai? Porque o batismo, ele nos une a Jesus Cristo, e unidos a Jesus Cristo, nós também nos tornamos filhos de Deus Pai. Ok? Essa união que nós temos com Jesus, depois do batismo, é aquela união que Jesus usa da imagem da videira e os ramos. Ele diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Né? Ou seja, o ramo, ele está unido à videira. Essa é a imagem do cristão unido a Jesus. Né? Por isso, nós somos filhos de Deus no Filho, filhos de Deus em Jesus. Né? Maria é virgem porque a sua virgindade é o sinal da sua fé, não adulterada por dúvida alguma e da sua entrega total à vontade de Deus. A sua fé que a faz chegar a ser a mãe do Salvador, mais bem-aventurada, e Maria, ao receber a Cristo, ou pela fé, do que ao conceber no seu seio a carne de Cristo. Então, ou seja, a Virgem Maria, antes de conceber Jesus no seu ventre, ela concebe o Senhor através do seu sim, através da sua fé. Né? Por isso que Jesus vai elogiar a sua mãe quando alguém diz para Jesus, bem-aventurado o ventre que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Né? E Jesus diz, sim, mas é mais bem-aventurado aquele que faz a vontade do Pai. Né? E Maria, aquela que fez a vontade de Deus. Ela concebe o Senhor antes na fé. Né? E o Catecismo, no número 507, vai dizer, Maria é ao mesmo tempo virgem e mãe, porque ela é a figura e a mais perfeita realização da Igreja. A Igreja é mãe, pois que gera para uma vida nova e imortal os filhos concebidos pelo Espírito Santo e nascidos de Deus. Mas a Igreja também é virgem, porque guarda íntegra e pura a fidelidade prometida ao esposo. Por isso Maria é a imagem perfeita da Igreja. Né? E por isso Maria, ela é o exemplo das mães. Né? Toda mãe, ela se identifica com Maria, e toda virgem religiosa, toda aquela que guarda a sua virgindade, também se identifica a Maria, se identifica com Maria. Tá certo? Assim como Maria é pura e imaculada, a Igreja é pura e imaculada. Bom, então é isso. Terminamos, acho que na hora, né? Então, se tiver algumas perguntas, algum comentário, fique à vontade. Nada? Podemos terminar, então? Eu tenho uma dúvida, padre. Sim.
na missa, nós fazemos a reverência a Maria, na missa, não é isso? Uhum. Por que nós também não fazemos a reverência a São José, que no caso foi o pai do Jesus? Eu gostaria de saber. Bem, no missal, que é o livro que o padre usa para celebrar a missa, e no missal tem uma instrução ali, chamada Instrução Geral do Missal Romano, onde se diz que todas as vezes que se diz o nome de Jesus na liturgia, se faz uma reverência com a cabeça, né? E não com o corpo, né? Então se dobra a cabeça, né? Também quando se diz o nome de Maria, todas as vezes que se diz o nome de Maria, se dobra também a cabeça, né? E se faz reverência todas as vezes que se celebra, né, o dia do santo padroeiro. Então, por exemplo, no dia de São José Operário, quando se diz o nome dele, se faz reverência. Quando, por exemplo, se celebra o dia de Santa Teresinha, se faz reverência quando se diz o nome dela. E por aí vai, né? Lembrando que Maria, ela tem um diferencial entre todos os outros santos, né? A igreja nos ensina que o culto que nós devemos aos santos é um culto de dulia, de veneração. Mas o culto que nós devemos a Maria é um culto de hiperdulia, ou seja, de uma hiperveneração. Então se vê um diferencial entre os santos, os demais santos e ela, né? Por isso se dá um destaque nela na liturgia, né? Por ela ter gerado Jesus, por ela ser imaculada, por ela ser assunta aos céus, por ela ser virgem perpetuamente, né? Então, ou seja, ela de fato tem um grande diferencial entre todos os santos, e por isso nós a chamamos de Rainha dos Santos e Rainha dos Anjos. Ela é Rainha do céu, das criaturas celestes, e ela é Rainha da terra, das criaturas terrestres, né? Ela é Rainha dos Santos e Rainha dos Anjos, né? Ou seja, depois da Santíssima Trindade é a Suprema, né? Ou seja, depois de Deus, Nossa Senhora, né? Ok? Algo mais? Todo mundo craque? Então vamos encerrar pedindo a Deus a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vos damos graças, Senhor Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.